Bom dia, turma. Vamos para o primeiro módulo, caderno 1, Sistema de Numerações. Objeto de conhecimentos é o que iremos estudar. Nesse módulo, é o sistema de numeração egípcio, sistema de numeração babilônico, sistema de numeração romano, sistema de numeração decimal, o indo-arábico, que é o que usamos hoje em dia, e uma situação-problema. Ok? Então, vamos lá. Sistema de numeração. Sistema de numeração, algarismos são símbolos utilizados para a representação de números. A numeração escrita surgiu na necessidade de registrar quantidades, o que levou algumas civilizações antigas a criar os próprios símbolos numéricos. Veja ao lado alguns exemplos. Então, temos exemplos aqui dos egípcios, que 1 era um tracinho, 2 tracinhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, quando chegasse no 10, ficava um de cabeça para baixo e o 100 parecia a letra C. Aí vem os maias, com outro tipo, os babilônicos com outro formato, os chineses com seus desenhinhos e os romanos. A seguir apresentaremos alguns sistemas de numeração cujos símbolos numéricos vocês acabaram de ver. Então, sistema de numeração egípcio. Entre os sistemas de numeração conhecidos, um dos mais antigos é o sistema criado pela civilização egípcia, que vivia no vale do rio Nilo em aproximadamente 3.500 a.C. Nesse sistema, para representar os números, eram utilizados 7 símbolos, que estão aqui nesse quadro. Um bastão, um calcanhar, um rolo de corda, flor de lótus, dedo a apontar, um peixe, que parece um peixe, e um homem fazendo adoração. Nesse sistema, para representar os números, eram utilizados 7 símbolos, como eu já falei. Observe o quadro a seguir, com seus respectivos valores. Então, estão aqui os valores. O bastão vale 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. E aí a gente vai para os exemplos. Olha como é difícil trabalhar com eles. Primeira, para escrever os números, os egípcios adicionavam os valores dos símbolos. Então, um exemplo, 22 era 2 calcanhar e 2 bastões. Fazer 2018, trabalhava com 2 flores de lótus para fazer 2.000, pegava um calcanhar, que representa 10, e depois botava 8 bastões para fazer o 8. Aí ficava 2018 nessa representação. Imagina se fosse um número 9.999.999. Seria bem pesado. Porque se 1 milhão é isso aqui, então vai ser 9 homenzinhos, mais 9 peixes, mais 9 dedos a apontar, mais 9 flor de lótus, mais 9 rolos de corda, mais 9 calcanhar e mais 9 bastões. Cada símbolo só poderia ser repetido até 9 vezes. Então, quer dizer, ia aparecer 9 desse, 9 desse, 9 desse, 9 desse, 9 desse, 9 desse e 9 desse, como eu falei. Para fazer 999.999, bem pesado. A ordem da escrita
dos símbolos não importavam. Assim, o número 22, por exemplo, poderia ser representado em 2 calcanhar e 2 bastões, ou 2 bastões e 2 calcanhar, entre outras maneiras. Então quer dizer que também poderia botar um calcanhar e um bastão, mais um calcanhar e um bastão. O valor dos símbolos era definidos como base em agrupamentos de 10. O símbolo calcanhar correspondia a 10 símbolos de bastões. O símbolo de rolo de corda, 10 símbolos de calcanhares. E assim por diante. Aí depois veio o sistema de numeração babilônico. Os babilônicos viviam na região da Babilônia, entre os rios Tigre e Eufrates. O sistema de numeração, criado em sua civilização antiga, data de 4.000 antes de Cristo. Nesse sistema, para representar os números, eram utilizados apenas 2 símbolos. Vejam esses símbolos em seus valores e quadro a seguir. Então, quer dizer, é um pininho apontando para baixo e um pininho apontando para o lado. Olha a confusão. Características desses símbolos entre os seguintes. O sistema de base 60, hexagonal, composto com 2 símbolos, chamado cravo e o chamado asna. O valor de cada símbolo dependia da posição em que ele ocupava no número. E o número correspondia à soma desses valores. O símbolo cravo poderia ser repetido apenas 9 vezes. E o símbolo asna até 5 vezes. O símbolo cravo poderia equivaler tanto 1 como 60. Para representar 60, apenas o primeiro símbolo poderia haver um espaço. Veja o exemplo a seguir. Então, quer dizer, 63. Eu botava o cravo sozinho, dava 60. E depois eu botava 3 cravos juntos, para fazer 3. Se a gente botasse espaço em todos eles aqui, seria 60 cada um. Olha a dificuldade. Vai que alguém esquecia dessa regrinha, acabava o número. O fato de as horas serem representadas em um sistema de base hexagonal, em que 1 hora tem 60 minutos e 60 minutos tem 60 segundos, é um vestígio do sistema de numeração babilônico. Quer dizer, o sistema de horas é baseado no sistema da Babilônia. Sistema de numeração romano. Os algarismos romanos ainda são utilizados atualmente. São empregados em relógios analógicos, nos incisos da Constituição Federal ou demais leis, em nomes de reis, imperadores, papas, para expressar o século de algum acontecimento. No sistema de numeração romano, são utilizadas 7 letras do nosso alfabeto, como algarismos para escrever os números. Por exemplo, para representar o número 10, usamos a letra X.
Desse modo, para escrever um número no sistema de numeração romano, precisamos conhecer o valor de cada letra representada e a regra para a combinação dessas letras. Observe o valor das letras do quadro abaixo. Então, quer dizer, um tracinho é 1, V é 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Para facilitar o entendimento das regras de combinação das letras, podemos separá-las em dois grupos: algarismos fundamentais, I, X, C, M, quer dizer, 1, 10, 100, 1000, e algarismos secundários, V, L, D, 5, 50 e 500. Regra para a escrita de um número no sistema de numeração romano. Não existe um símbolo que represente o zero. Os algarismos fundamentais podem ser representados até 3 vezes. Nesse caso, seus valores deverão ser somados. Por exemplo, o I, 1, 2, 2 tracinhos, que é 2I, é o número 2, 3 tracinhos, é o 3. X, 10, 2x, 20, 3x, 30. Os algarismos secundários não podem ser repetidos. Podemos posicionar letras diferentes juntas, seguindo a uma das situações. Primeira situação: se o valor das letras, da letra da esquerda for maior que o valor da letra da direita, adicionamos os seus valores. Por exemplo, XI, quer dizer, 10 mais 1, então representa 11. XL, 50 mais 10, então representa 60. DC, 500 mais 100, então representa 600. Segunda situação: se o valor da letra da esquerda for menor que o valor da letra da direita, subtraímos o menor valor do maior valor. Por exemplo, IX significa 10 menos 1. Então, a representação aqui é 9. XL, 50 menos 10. Então, a representação do 40. CD significa que é 500 menos 100. Então, a representação do 400. A segunda situação só é válido nos seguintes casos: I só pode estar à esquerda de V e X, X só pode estar à esquerda de L e C só pode estar à esquerda de D e M. Usamos o traço horizontal sobre um ou mais algarismos romanos para indicar que o valor dessa letra deve ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o X está com traço, 10.000. O L está com traço, então é 50.000. E o 10 está sozinho, então 50.010. No caso aqui,
e V com traço 4100. Conforme vimos, o surgimento dos números é tão antigo quanto a história da humanidade. E desde a antiguidade, diversas formas de contagem foram utilizadas. E é importante ressaltar que as diferenças entre os sistemas de numeração se devem, sobretudo, à cultura e às necessidades de cada povo. Agora, vamos entrar no nosso sistema de numeração. Sistema de numeração decimal indo-arábico. Os 10 algarismos que utilizamos hoje em dia foram criados pelos hindu, povos que viviam no vale do rio Indo, onde atualmente é o Paquistão, e levados para a Europa pelos árabes. Por isso são denominados algarismos indo-arábicos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Desde sua criação, por meio da união das características de outros símbolos antigos, até chegar ao modo como utilizamos atualmente, os algarismos indo-arábicos sofreram algumas alterações em sua forma, como apresentados no quadro abaixo. Então, repare que o 1 nunca foi desse jeito no início. Passou por várias transformações, como o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, apesar que o primeiro parece um 6 mesmo. O 7 também fazia lembrar um 7. O 8 só faltava completar a volta. O 9, e no primeiro, na época do hindu, não se trabalhava com 0, porque com certeza eles estavam baseando no sistema romano. Então repare, os hindu em 300 a.C., depois hindu em 500 a.C., hindu em 900 depois de Cristo, nos árabes da Espanha, 1000 depois de Cristo, os italianos e o atual. Muita mudança. Número, algarismo ou numeral. Número é a ideia de quantidade que utilizamos para contar, medir e ordenar. Exemplo: o corpo humano é formado por 206 ossos. Então, isto é um número. Algarismo são símbolos numéricos utilizados para representar números. Exemplo: com os algarismos 1 e 5, podemos escrever os números 15 e 51. Ok? É quando a gente fala separadamente em alguns termos que formam o número. Isso é algarismo. E numeral é qualquer representação de um número, seja ela escrita, seja ela falada. Exemplo: 2, numeral da língua portuguesa. 2, numeral da língua inglesa. O 2, numeral indo-arábico. 2i, numeral romano. O sistema mais utilizado atualmente para representar os números e utilizar operações matemáticas é o sistema de numeração decimal, que utiliza os algarismos indo-arábicos. Então, vamos estudar as características desse sistema. O sistema mais utilizado atualmente para representar os números, é esse sistema.
Então, primeira característica é fundamentado em agrupamentos de 10 em 10. Por isso, dizemos que a base do sistema é 10, por isso o nome decimal. Alguns agrupamentos recebem nomes específicos. Por exemplo, o sistema de 10 unidades é chamado de dezena. Veja como podemos expressar essas e outras relações. Então, 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, uma unidade de milhar. Então, utilizando 10 símbolos, os algarismos indoarábicos de 0 a 9, para representar qualquer número desse sistema. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui, 10 bolinhas, 10 gotas de água, representam uma dezena. Umzinho aqui, no D de dezena. E as 3 fica na unidade. Então, ficou uma dezena e 3 unidades. Ou 10, 13 dezenas, 13 unidades, desculpa. É um sistema de numeração posicional, pois o valor do algarismo depende da posição em que ocupa na escrita da numeração. É o mesmo algarismo que assume o valor diferente de acordo com as suas posições no número. Por exemplo, o número 825, a posição do 5 indica a unidade, enquanto no número 564, a posição do 5 indica 5 centenas, isto é, 500 unidades. Veja o caso do número 5.258. Então, temos unidade simples, dezena simples, centena simples e unidade de milhar. Quer dizer, trabalhamos de 3 em 3. Família simples e a família do milhar. Então, o 8 aqui está no U, então 8 unidades. 5 está no D, 5 dezenas ou 50 unidades. C está o 2, 2 centenas ou 200 unidades. E o 5 está 5 unidades de milhar ou 5.000 unidades. O 0 representa a ausência de quantidade e é utilizado para indicar a posição sem valor. Um exemplo, 507. Então, 5 centenas e 7 unidades. Eu não preciso dizer que tem 0 dezenas, porque já indica aqui que não precisa dizer. Se existisse o 0 para representar a ausência de dezenas, nessa unidade, teríamos que escrever 57, que expressa um número diferente, 5 dezenas e 7 unidades. Quer dizer, o 0 só serve para representar que ali eu não tenho dezena. Se eu não colocar, fica o caso de 57. O algarismo 0 à esquerda do número não representa valor significativo. Por exemplo, 0, 7 e 7 representam o mesmo número. Classe, ordem e leitura de um número. Para facilitar a leitura de um número, separamos esse número em grupos de 3 algarismos, da direita para a esquerda. Esses grupos formados por 3 algarismos são chamados por classe.
Por sua vez, cada classe é formada por 3 ordens, ou seja, a posição de cada algarismo indica a sua ordem. Veja o quadro para as 3 primeiras classes ou para as 9 primeiras ordens. Então tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. São 3 para a unidade simples, 3 para a classe dos milhares e milhões. Então, na unidade simples, temos unidade, dezena, centenas simples. Para a classe dos milhares, tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Para a classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Quer dizer, a ordem vai ser sempre unidade, dezena e centena. O que vai mudar é a família. Simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão, por aí vai. Exemplo. O número 3.000 milhões, quer dizer, e 16.204 tem 2 classes e 6 ordens. Se eu dividir ele aqui no meio, tem 3 para um lado e 3 para o outro. Então, como eu falei, 316 milhões, né? Então, tá aqui, ó. O 3 entra para centena. 300. Né? 316 mil. O 16, o 1 é na dezena, o 6 na unidade simples. E aí vem a outra classe. Centenas, que é o 200, o 2. Aí eu não tenho dezena, então eu boto o 0. E a unidade, que é o 4. Então, 316 mil fica na classe milhar. E 204 na classe da unidade simples. E aí a leitura do número 316.204. Ou 3 centenas de milhar, 2 dezenas, 1 dezena de milhar, 6 unidades de milhar, 2 centenas simples e 4 unidades simples. Outro exemplo. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 3 classes, uma classe, 3, 2, e os 2 últimos aqui na terceira classe. Então, agora a gente vai até milhões. Então, o primeiro, é bom começar sempre do último número para o primeiro, para não se perder. Então, 1 fica na unidade, o 5 na dezena, o 7 na centena, o 9 na unidade de milhar, o primeiro 4 na dezena de milhar, o segundo 4 na centena, o 1 na unidade de milhão e o 6 na dezena de milhão. Então, temos 61 milhões, que está na casa dos milhões. Milhares, tá? Se vocês não perceberam, é a casa dos mil. 449 mil. E a unidade simples, né? Classe das unidades simples, 751 mil. Ou, na leitura de classes e ordem, 6 dezenas de milhão, 1 unidade de milhão, 4 centenas de milhar, 4 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 7 centenas simples, 5 dezenas simples e 1 unidade simples. Decomposição de um número segundo as suas ordens. O número pode ser decomposto em ordens de 2 formas: na forma aditiva ou na forma aditiva e multiplicativa.
Então, primeiro exemplo, 349. Então, 9 unidades, 4 dezenas e 3 centenas. Então, decomposição aditiva. Então, eu vou pegar os valores inteiros. 300 mais 40 mais 9. Agora, a decomposição aditiva e multiplicativa. 300 é 3 vezes 100. Mais 40 é 4 vezes 10. Mais 9 é 9 vezes 1. Ok? Outro exemplo. 2075. Então, 5 unidades, 7 dezenas, 0 centena e 2 unidades de milhar. Então, a decomposição aditiva. 2.000 mais 70 mais 5. Decomposição aditiva e multiplicativa. 2.000 é 2 vezes 1.000. Mais... eu não tenho a centena. Então, representa aqui 0 vezes 100. Mais 7 vezes 100, que é 70. Mais 5 vezes 1, que é 5. Então, nesse caso da aditiva e multiplicativa, eu vou ter que representar o zero. Já na decomposição somente aditiva, não precisa. Situação problema. Jéssica estava visitando Londres em um dos dias antes de sair para o passeio da manhã. Fez uma reserva em um restaurante para as 2 horas da tarde. Distraída com o passeio, Jéssica olhou o relógio do Big Ben e percebeu que quase se esqueceu de almoçar. Sabendo que a localização do restaurante concluiu que demoraria 15 minutos para caminhar até lá, nessas condições, Jéssica chegou atrasada para a sua reserva que tinha feito no restaurante. Então, olhando ali, né? Está o ponteiro grande no 2, quase no 2, e o pequeno e o maior no 10. Então, observando o relógio, vemos que o ponteiro das horas estavam quase no 2. 2 horas. E o menor estava no X, que é o 10. Como eu falei. Então, o relógio marcava 1h50 da tarde. Quando Jéssica lembrou de almoçar, como ela precisou de 15 minutos para caminhar até o restaurante, o horário que ela chegou foi o quê? 1h50 mais 15 minutos. Então, se eu pegar esse os 10 daqui, e somar com 50, vai dar 60. 60 representa 1 hora. Então, 60, 1 mais 1, 2. Então, ficou 2 horas e 5. Portanto, Jéssica chegou 5 minutos atrasada do restaurante. Né? Porque tá aqui, ó, 5, 10, 15. 2 e 5. Ok? Se preocupa não que a gente vai passar nesse conteúdo para saber como é que foi feita essa transformação de hora, tá? Então aqui a gente tem uma atividade prática que eu queria que vocês resolvessem, tá? Um desafio. Operações com números romanos e palitos. Em cada item foi feita em uma operação da adição ou subtração com os números romanos, cuja sentença final é falsa. Em dupla,
Aqui, aqui está em dupla, mas como a gente está isolado, vamos fazer individualmente. Troquem a posição de um único palito e transforme a igualdade falsa em verdadeira. Faça o desenho que representar a solução de cada um. Então, tem que mexer um palito aqui só, ou aqui, e aqui, e transformar numa situação verdadeira. Porque aqui está dizendo VI menos I é igual a VI. Não está certo. Aqui, VI mais 2I é igual a V? Também não está certo. IX mais IX é igual a XX? Também não está certo. E aqui, V mais V é igual a I? Então, são 4 situações erradas que, movendo um palito só, você conserta a conta. Então, eu quero que vocês façam isso, tá? E me mandem a foto disso pronto. Exercícios. Questões do livro, página 367, do caderno 1. A atividade prática, que foi o que eu mostrei dos palitos, e as questões do 1 ao 3. E a página 368, as questões do 4 ao 8. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma do PH e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Então, por hoje é só. Um abraço a todos.